Hoje vamos visitar o Museu Técnico Militar de Lezany, na República Tcheca, um dos maiores museus de blindados e armamentos da Europa. Inaugurado em 1996, o museu está situado nos antigos quartéis de artilharia, que ficam entre Lezany e Kranice, no interior da República Tcheca, a cerca de 40 quilômetros ao sul de Praga. O acervo deste museu reúne mais de 700 itens: tanques, caminhões, canhões, motocicletas, veículos blindados, sistemas de mísseis e outros equipamentos militares, datados desde 1890 até os dias atuais. É uma referência entre instituições europeias do gênero, com muitas peças exclusivas e raras. Estas peças estão distribuídas em 10 galpões, 6 áreas cobertas e espaços ao ar livre. E todas têm um caráter temático. Existe uma sala dedicada à artilharia antiaérea, outra sala dedicada à artilharia de campo, temas como o exército tchecoslovaco pré-Segunda Guerra, campanha do norte da África e outras missões do exército tchecoslovaco. Existe também uma reconstrução de batalha com efeitos sonoros e visuais, onde você se sente dentro de um campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Um dos símbolos do museu é o tanque IS-2 soviético pintado de rosa, logo na entrada. O tanque fazia parte de um monumento em Praga e foi artisticamente transformado em 1991 como um protesto simbólico contra a intervenção soviética na primavera de Praga. Ao chegarmos ao Museu dos Tanques em Lezany, somos recebidos por um IS-2 soviético, um monstro da Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse está pintado de rosa. Aqui existem os Hedgehog, ou seja, os porco-espinho, né, para impedir o avanço de blindados, e um bunker original da década de 1930. Tudo isso na recepção. E nosso grupo está caminhando em direção aos primeiros barracos onde estão os tanques. Vamos lá. A entrada do museu é gratuita e funciona das 9h30 às 17h30, de junho a setembro, apenas nos fins de semana. Já nos meses de julho e agosto, ele funciona de terça a domingo, no mesmo horário. Você pode chegar ao museu pela rodovia D1, saindo de Praga em direção a Brno. Acho que só aqui no Museu de Lezany você pode encontrar um veículo blindado transformado em playground. Vamos dar uma olhada lá dentro para ver como funcionava isso aqui. Márcio, na sua época você não tinha um brinquedinho desse, né? Não, lá eu não morava, lá nós morava, não tínhamos um brinquedinho para as crianças escorregar. É. Vamos seguir então. Meu neto aqui ia se divertir. Ah, com certeza. O Museu Técnico Militar de Lezany é um verdadeiro paraíso para entusiastas de história militar e tecnologia bélica. Vocês já devem ter ouvido o nome Škoda para veículos. Hoje é uma fábrica de carro bem famosa na Europa. Mas a Škoda, durante a Segunda Guerra Mundial, produzia canhões como esse canhão. Um canhão de 210 milímetros, era uma bateria costeira, ou seja, estava posicionado na Normandia e em outros locais, prevendo um desembarque aliado. A Škoda fabricou muito armamento durante a Segunda Guerra Mundial, servindo aos alemães, obviamente porque a Tchecoslováquia estava ocupada pelos alemães. O canhão Škoda hoje é uma arma considerada importante na Segunda Guerra Mundial.
Nesse galpão dedicado à artilharia antiaérea, um dos destaques é esse canhão 88 alemão, o M37, a versão M37. O canhão de 88 milímetros foi utilizado pelos alemães tanto contra aviões como também contra tanques. Rommel foi especialista em usá-lo para penetrar as couraças dos tanques aliados da época. Esse é um canhão icônico. O acervo, como eu disse, é vasto, cobrindo diversos períodos históricos. Período pós-1918, com tanques, motocicletas, caminhões e automóveis, basicamente das fábricas da antiga Tchecoslováquia, a Škoda e a Tatra. Agora a gente está no segmento que seria o creme de la creme, a parte central da coleção. Todos esses galpões, de um lado e também lá na frente do outro lado, tem blindados. E toda a história da evolução do blindado está aqui. Vamos começar por este. Já de cara o que impressiona é o tamanho desse morteiro. 50 centímetros. Primeira Guerra Mundial. Aqui temos aviões, caminhões, motocicletas, sidecars. Olha essa CZ250. Aquelas placas também têm muito valor para quem coleciona. E aqui uma oficina mecânica da época. E vários caminhões de transporte militar, como esse Tatra, que é tcheco, né? A Tatra é uma marca tcheca. Um Škoda com duas rodas na traseira, trucado, um belíssimo exemplar. Aqui também mais caminhões Škoda. E esse aqui, o blindado, que seria um precursor dos Panzers, é um tanquete Praga da década dos anos 20, da década de 20. Existe um galpão dedicado à Primeira Guerra Mundial e também outro dedicado à Segunda Guerra Mundial. E ali você encontra veículos como o Panzer I, o Panzer II, o Hetzer, o Panzer IV, veículos de reconhecimento como o Kettenkrad e veículos aliados como o Sherman, Stuart, o M36, o T-34, IS-2, IS-3, entre outros. E entre um galpão e outro você tem vários veículos soviéticos, radares, caminhões de socorro, médico, resgate e um lançador de mísseis móvel, como esse aqui da era da Guerra Fria. Esse é um Pilotless Surveillance Equipment, o BAZ-135, um lançador de mísseis. Há uma vasta coleção também de tanques da Guerra Fria, como o T-54, o T-55, o T-72 e sistemas de artilharia e de mísseis, como o Scud e o Grad. Existem também veículos da Guerra Fria referentes às forças do Ocidente da OTAN, como o Centurion, o Chieftain, o M60 Patton, o Merkava Mk1, o Leopard 1 e outros veículos. Na parte destinada à artilharia, mísseis e sistemas especializados, uma exposição de canhões Škoda dá destaque para a indústria local na história militar. E existem também veículos de engenharia militar, como lançadores de pontes, sistemas de radar, sistemas antiaéreos e mísseis terra-ar, os famosos SAMs, como o SA-4 e o SA-8. Existe também a exposição de tecnologia de mísseis e radar,
e sistemas de comunicação, abrangendo até a questão da alimentação dos soldados, as cozinhas de campanha. Interessante aqui do museu é que entre um galpão e outro você tem uma parte dedicada à cozinha de campanha. Vocês viram aí os fornos para os pães, ou seja, padarias de campanha, e aqui as panelas gigantes que eram usadas para fornecer o rancho para quem estivesse na linha de frente. Então é legal que os organizadores tenham lembrado também de expor isso daqui, porque sempre é aquela dúvida, como os soldados comiam durante os combates? A resposta está aqui, não é? Tanto pães quanto, basicamente era sopa, né? Era feita nesses gigantescos caldeirões, que eram verdadeiros fornos ambulantes com a panela, vamos chamar assim, já acoplada, né? E isso era levado para a linha de frente. E aqui tem diversos modelos, né? Esse, por exemplo, é um modelo soviético de cozinha de campanha. Muito legal. O museu também oferece a possibilidade de um mergulho em uma frente de combate, uma batalha de tanques, através de um diorama gigantesco com recriação da batalha com efeitos de luz e som, trincheiras e bunkers, e tanques onde você pode chegar até o interior dos mesmos. Vamos entrar agora no segundo galpão dos blindados. Mais um Škoda, mais um tanque Škoda inspirado nos franceses. Esse é um tanque da década dos anos 30. Um Škoda, tanque Škoda. Todos esses são tanques Škoda tchecos. Não se esqueça que o Panzer I e alguns outros veículos alemães foram baseados principalmente utilizando as fábricas do Škoda. Aqui uma moto tcheca, a reprodução de um cartaz alemão. As unidades tchecas lutaram também, os tchecos livres serviram junto com os britânicos no deserto, na Líbia, no Egito, lutaram em Tobruk. E esse canto aqui do museu lembra exatamente isso, a participação tcheca na Guerra do Deserto. Aqui uma placa com as distâncias das cidades. Muito bem lembrado esse fato. E aqui tem um lança Nebelwerfer alemão, também usado na Guerra do Deserto pelos tchecos. Saindo agora do segundo galpão, vamos entrar no terceiro, que é dedicado à guerra na frente oriental da Segunda Guerra. Isso não tem como. Aqui um tanque de cara, o famoso tanque soviético T-34, com um canhão de 76 milímetros, no caso em homenagem à cidade de Lidice. Ele recebeu o tanque de Lidice. O icônico T-34. Olha, isso também é meio raro de achar. É um container de paraquedistas alemães, Fallschirmjäger. Então eles lançavam os paraquedistas e lançavam os containers que caíam de paraquedas. Eles abriam o container e retiravam o equipamento depois de estarem na terra. Isso é algo raro de ver em museus. Aqui temos um canhão autopropulsado, um howitzer, chamado de ISU-152. Esse monstrengo lutou na frente russa, e tanto é que ele está pintado, representado aqui com a pintura branca, para lutar na neve. Era um blindado extremamente pesado, com um canhão muito potente. Olha só a espessura desse canhão.
ISU 152, bem de frente ao T-34. Belo display. Aqui alguns equipamentos alemães interessantes. Um Kettenrad, ou seja, a moto com esteiras. Aqui um Schwingenwagen, que é o famoso Volkswagen alemão adaptado para cruzar obstáculos aquáticos. Ele navega perfeitamente, ele tem uma hélicezinha atrás. E aqui do lado nós temos um equipamento soviético, um caminhão Studebaker equipado com o famosíssimo Katyusha. O Studebaker era um veículo americano que foi repassado aos russos no sistema do Land-Lease. E os russos colocavam os lança-foguetes mortais, que os alemães chamavam de os órgãos de Stalin, porque a música deles era assustadora, com um órgão. E então esse equipamento ficou famoso, o famoso Katyusha. Olha que legal se vocês olharem, tudo ao redor aqui, não é só nesse pedaço, quanta história, quanto equipamento não temos, né? Equipamentos icônicos da Segunda Guerra Mundial. Só isso aqui já vale a visita ao museu, mas vamos ver mais aqui. Olha que interessante, aqui um armazém, simulando um armazém em Praga ocupado da Segunda Guerra. Aqui nós temos equipamentos americanos. Esse é o famoso tanque Stuart. Quem aí lia a história do tanque mal-assombrado nos quadrinhos dos anos 70, eles andavam num tanque Stuart, é igualzinho a esse. Os personagens do tanque mal-assombrado, uma historinha legal. Qualquer dia desse eu falo no canal sobre ela. Mas aqui a gente tem mais, temos um meia lagarta americano, uma motocicleta Harley Davidson com piloto americano, esse é o M3, né, o meia lagarta. Aqui o Jeep, icônico Jeep, que equipou tropas por toda a Europa, inclusive a União Soviética usava os Jeeps. Então, poderio industrial americano. E, ao fundo, mais uma peça icônica, que é o Sherman. Segunda Guerra bem representada aqui nesse display. Aqui o famoso caminhão do Red Ball Express, o GMC. O Red Ball Express é aquele sistema de transporte de cargas desde a Normandia até o coração da Europa, basicamente por motoristas negros, mais de 3.000 caminhões rodando todos os dias. Eram caminhões como esse, da GMC. Rubens, está gostando do museu? Espetacular. O que você mais gostou até agora aqui? É difícil escolher uma peça mais surpreendente, viu? Sim. São todas fabulosas. Sim. Muito bacana. Eu gostei muito daquela cápsula dos paraquedistas alemães que eles lançavam de paraquedas para armazenar o equipamento durante o salto, né? Muito bacana. Mas tem muito equipamento legal aqui. Muito. Vamos lá. Agora a gente saiu do terceiro galpão, vamos entrar no quarto, que mostra blindados de 1945 a 1950. De cara a gente tem uma motocicleta britânica com sidecar, o Norton Big Four. Isso é raro, hein? Não é fácil de achar com o sidecar do lado, não. E esse é o tanque Cromwell, o famoso tanque Cromwell britânico, que foi usado, por exemplo, lá no desembarque em Dieppe, e ficaram vários atolados nas praias de Dieppe. Um tanque britânico interessante. E aqui o caminhão britânico, bem diferente dos caminhões americanos que a gente viu lá atrás. Um Austin, um Scamel. Aqui um Morris, um veículo de transporte muito engraçado, né? À frente dele principalmente. Isso era muito usado pelos britânicos, principalmente após o dia D. Esse Morris é bem interessante. Aqui um Scout Car, britânico também. Muito legal. Esse aqui é outro veículo esquisito dos britânicos. Eles eram especialistas, né, nesses veículos esquisitos. Esse é um Humber Mark I, para dois tripulantes.
Aqui já o melhor tanque britânico da Segunda Guerra, o Comet. Ele foi lançado no final da guerra, muito interessante também este Comet. Aqui um canhão autopropulsado, já do período soviético. Vamos mostrar aqui de frente esse Comet. Olha a potência desse tanque. Um belo tanque britânico, o melhor tanque britânico da Segunda Guerra, como eu disse. Ali o nosso pessoal interagindo com a guia do museu, a tcheca. Aqui veículos Skoda, né? A Skoda já mostrando a sua classe para fazer carrões. Agora no quinto galpão nós vamos ver veículos de 1950 a 62. Mais um Skoda. Olha essa moto futurística, que interessante. Essa aqui é da PM do Rio. É um Nano que chama esse. Muito legal essa motinha. Mais um Skoda, um veículo anfíbio Skoda. Esse anfíbio eu não conhecia. É o Moto Moz2, tipo 972. Uma cópia do Schwinwagen melhorada, né? Esse é um caminhão Tatra, também famosa, e todos os veículos aqui Skoda. Aqui um veículo de propaganda muito utilizado no período soviético, porque eles passavam transmitindo as ordens do dia, da semana, do mês. Então esses megafones eram o WhatsApp da época, para comunicar à população das novas normas do governo soviético, que os tchecos tinham que acatar. Esse Meia Lagarto foi um projeto copiado dos alemães, os famosos SKVD. Mas esse é uma fabricação tcheca, já na Guerra Fria. Aqui o símbolo do muro que dividia, né, Ocidente e Oriente, tristes tempos, que graças a Deus acabaram, né, Jorge? Fabuloso. Bom, aqui a gente chega na área dos tanques maiores, mais pesados da Guerra Fria e posterior. Então a gente tem desde o Patton, o M47, americano aliás, famoso tanque Patton. Aqui um transportador de neve tcheco. Aqui uma nova versão do Patton com canhão de 105 mm, que foi usado inclusive por Israel. Aqui outro Patton, para você ver a traseira dele, né? Aqui o Leopard 1, que equipa o Exército Brasileiro até hoje. Primeira versão do tanque Leopard. É um tanque bem mais moderno em relação aos que a gente viu até agora. E aqui o Centurion, que é o tanque britânico, que equipou o Exército Britânico até por volta do final dos anos 80. E também usado pelo Exército de Israel nas suas guerras. E falando no Exército, esse é o Chieftain, o tanque britânico, uma evolução do Centurion é o Chieftain, ou chamado de Khalid, né, que foi um tanque usado, por exemplo, pela Jordânia. E aqui, falando em Israel, a gente tem o Merkavah, ou MK1. Hoje já está na versão 4. É considerado um dos tanques mais modernos também, ainda em ação lá em Israel. Merkavah 1. Vamos saber do nosso pessoal aqui o que estão achando desse passeio pelo Museu de Lausanne. Alan. Bom, sensacional. Chegar perto desses tanques, desses veículos, que a gente até então só via pelos filmes e algumas fotos na internet. Você chegar perto, você ficar pequenininho perto de um carro desse, de um tanque, é sensacional. A gente tem aqui uma simulação, um cenário de guerra com som. Você chega debaixo de um tanque, acessa o tanque por baixo. Você se vê dentro dos filmes, se vê dentro da guerra. Sensacional, sensacional. É a melhor classificação que tem para isso, é isso. Muito bem. Agora o Emerson. Mariano, uma agradável surpresa, viu? Eu achei que o museu não teria um acervo tão bem definido, conservado
e classificado, né? Você consegue ver a história aqui evoluindo, né? Sim. Desde o período da guerra e depois do pós-guerra, Guerra Fria. E como o Alan falou também, simulação de guerra, área de mísseis também, do período soviético. Um material, um acervo muito bom, bem catalogado e bem ordenado. Viu? Muito bem, valeu a visita. Valeu muito, show de bola. Do outro lado do pátio temos os veículos soviéticos. Vamos chegar perto aqui para a gente ver. Aqui um lançador de míssil, um sistema soviético, o Strela 10. E esse aqui é o T-72, um tanque russo que ainda equipa tanto o exército russo como muitos outros exércitos ao longo da Europa e do Oriente. Ele foi modernizado e ainda está sendo usado pelo exército russo. Aqui outro T-72. Esse aqui é um protótipo, um M3. Um transportador de tropas. E aqui um canhão de 203 milímetros montado sobre o chassi gigantesco. Realmente um canhão autopropulsado impressionante, soviético. O acervo, ele realmente é vasto, é rico e ele expõe, né, peças exemplares, digamos, do lado oriental, do lado soviético, né, que entre vários museus que eu já visitei, não tinha visto ainda, né, não tinha visto, e aqui realmente a quantidade, até por estarmos na República Tcheca, a quantidade de peças da União Soviética, da própria República Tcheca, o acervo, digamos, né, mais do exército russo, né, do exército soviético, né, ele é vasto aqui, né, Sim. e isso estou vendo a primeira vez. Sim. Gostou? Muito, muito. Este aqui é muito curioso, é um tanque bombeiro, sob o chassi de um tanque, os soviéticos montaram um carro de bombeiro. Ele tanto limpa a neve, limpa obstáculos, como também ali ele tem 2 canhões de água para extinguir fogo. Ou usar contra multidões também, né? Depende do ângulo aí. Aqui o tanque T-54, precursor do T-72, dos anos 50. Mas já muito diferente dos tanques soviéticos da Segunda Guerra. Um transportador de tropas. Este aqui é um mine landing, ou seja, um lançador de minas, um tanque que vai avançando no terreno e já deixando uma esteira de minas. Nunca tinha visto um como esse, mine landing. Aqui uma ambulância. Aqui os BRM, né? Os veículos anfíbios soviéticos que eles tanto adoram e fizeram várias versões desses BRM. Esse é o 1K. Este aqui é um clearing obstacles, ou seja, é um limpador de terreno. Ele vai na frente e tem equipamento para limpar o terreno conforme estiver obstruído, usando aquela caçamba lá atrás. Mais um transportador de tropas equipado. O soviético fazia veículos para diversas utilidades, né, multipropósitos e bem técnicos. Muito interessante. Esse é um lançador de mísseis anti-aviões, antiaéreos. E ele tinha capacidade de levar 2 grandes mísseis para o campo de batalha para proteger um ataque aéreo. Aqui um veículo Tatra tcheco de transporte de tropas. Mais aqui um exemplo de um BRM. Esse já é bem mais clássico, né? É um veículo de reconhecimento, um BPZ-V. Aqui um autopropulsado antiaéreo com 2 canhões.
o ZSU-72. A variedade é gigantesca, né, do que a gente encontra aqui nesse museu. Muito legal. Eu gostei muito, que é a primeira vez que estou vendo realmente o acervo da era soviética, né? Porque a gente não tem acesso a isso nos museus ocidentais, né? Sim. Tanto do final da Segunda Guerra como da época da Guerra Fria. Sim. É uma experiência única mesmo. Em nosso roteiro da Normandia, a gente passa pelo Bastogne Barracks, que é mais ou menos como esse aqui de Les Années. Um quartel onde são mantidos tanques, são restaurados tanques e pertencem ao exército belga. Esse aqui é bem maior, mas tem um ponto em comum dos dois. Eles têm um IS-3, o maior tanque soviético produzido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não chegou a entrar em combate, mas foi lançado bem no final da guerra. É um veículo que impressiona. IS-3, com um canhão de 122 milímetros, maior blindado soviético da Segunda Guerra. Esse galpão aqui do Museu de Les Années é muito interessante, porque ele tem uma simulação de uma batalha de tanques reais. No caso, a batalha que aconteceu em Brezhnev. O galpão representa essa batalha que aconteceu durante a Operação Ostrava, que é a invasão soviética do território tcheco. Nós vamos entrar ali e vocês vão ter a dimensão de como eles prepararam bem esse panorama. Você já quis se sentir numa guerra? Aqui você vai ter oportunidade. Vem comigo. Vários tanques T-34. Canhão Su-100. Inclusive ele nesse ângulo, muito interessante. Ver esse Su-100 por esse ângulo é muito interessante. Ali o canhão antitanque. Agora nós vamos passar por baixo do T-34, como se estivéssemos na linha de frente da trincheira. Para quem tem 1,93, mais uma vez dificuldade. Uau. Já vai levar um tiro na cara aí, rapaz. Rapaz, olha isso. Aqui era o local de fuga dos tanques, olha, embaixo do tanque. Tinha que ser magrinho pra passar. Cadê o soldado? E esse morreu, cara. Tá morto. Por baixo de um T-34. E um morto ali. Uau. Vocês vão ter o privilégio de entrar. Você viu ali? Tem que ser magrinho pra passar ali. Olha que legal esse ângulo. Se você ficar de cá, o meu cameraman, é como se você estivesse na trincheira mesmo. Aqui o T-34, ali o Panzer alemão.
isso. Se você colocar a câmera ao nível do chão, olha como aumenta a realidade. É muito legal. E os detalhes, olha, um bunker, um avião, um Focke-Wulf 190, um parque alemão antitanque, muito legal. André, você estava entre os integrantes do grupo que ficaram em dúvida. Vou ficar em Praga, não vou lá em Lesanie, etc. E aí eu te convenci a vir. E agora? Não, valeu a pena a vinda. Apesar de Praga ser muito convidativo, né? Sim. Mas aqui foi uma surpresa. Porque a gente ainda mais encontrando aquele cenário lá embaixo que retrata legal. E o acervo muito grande, muito, né, preservado. Vale muito a pena ver, sim. Superou as expectativas minhas, né? A gente vem com a expectativa e chega aqui, ela é maior do que a gente imaginava. Tudo muito surpreendente, um museu maravilhoso, muito bem cuidado, as peças, retrata a Segunda Guerra, a Guerra Fria, eu adorei, estou encantado. A visita ao Museu de Lesanie vale muito a pena. E você pode dedicar todo um dia para visitá-lo. Uma joia escondida no interior da República Tcheca, para os amantes da história militar, que você pode visitar também com os grupos do Viagem na História. Entre em contato e garanta o seu lugar na próxima turma do Leste Europeu. Restam poucas vagas. O pessoal gostou muito da visita e realmente esse museu é especial, único, como vocês viram. Você pode visitar conosco o Museu de Lesanie na República Tcheca no nosso roteiro do Leste Europeu. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta a sua vaga. Faltam poucas vagas para a gente preencher a turma já de 2026. Não fique de fora dessa. E conheça Lesanie e todo o roteiro da República Tcheca. Vamos agora juntar o nosso pessoal para partirmos. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!